E existe esperança por Pedro no Fla-Flu, a gente vai trazer os detalhes no vídeo de hoje. Tem imprensa argentina divulgando o nome do jogador que o gerente de scout do Flamengo está observando lá na Argentina. Tem Bruno Henrique, depois de sentir no Fla-Flu, também pode ficar fora da final. A gente vai trazer os detalhes e as possibilidades aí também no vídeo de hoje. E é claro, todos os detalhes e a repercussão do Fla-Flu, do péssimo Fla-Flu. Tem o garoto João Vitor, que foi muito mal. Tem o Rossi se achando aí o Maradona. Felipe Luiz, falta vibração dele na beira do campo? Vamos discutir tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes, eu quero saber se você já deu o like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora pras notícias do Mengão. Irmão, pega a visão pra saber tudo que tá rolando no nosso Mengão. É só se ligar no canal do Lucão. E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje pra trazer todas as notícias do Mengão e Fla-Flu péssimo, péssimo. E não foi só péssimo por conta do resultado não, porque é um clássico. É claro que a gente poderia perder pro Fluminense, mas a forma com que aconteceu foi péssima e preocupa demais pro restante da temporada, porque com esse futebol que o Flamengo apresentou no Fla-Flu, não ganha nada esse ano. Tem que ter aí uma chacoalhada. A gente sabe que em alguns jogos o Flamengo entra de salto alto, achando que vai vencer a qualquer momento, quando quiser. Mas esse jogo não era um dos jogos que isso normalmente acontece, que normalmente são jogos com menos apelo, jogos com times menores. Ontem era um clássico carioca contra o Fluminense, em um jogo que já se sabia o resultado do Palmeiras. Acho que isso pode ter tido uma grande influência. O Flamengo já sabia que não perderia a liderança de forma nenhuma. E aí, com isso, teve uma apresentação péssima. Mas assim, muito abaixo do razoável. Flamengo sem vontade, sem a seriedade necessária. Acho que muito do que o Flamengo apresentou em campo tem dedo e tem culpa do Felipe Luiz também, por conta da formação. Esse 4-2-4 que ele inventa de fazer esvazia o meio-campo do Flamengo, deixa qualquer time adversário com muito mais controle quando tá com a bola. O meio fica ali esvaziado e quando os pontas vêm pro meio, vem daquele jeito de marcar ali meio atabalhoado. Então o Flamengo acaba não tendo aquela consistência necessária. E o principal, ele forma aquele ataque de handball ali na frente. Fica tocando bola, tocando, não finaliza. Só finaliza quando tá com uma condição muito clara, muito aberta para chutar pro gol. Aquela síndrome de Samuel Lino. O Lino é um dos caras que faz muito isso, e ontem o Flamengo nem isso teve tanta oportunidade, porque o primeiro tempo foi amassado pelo Fluminense. E foi péssimo o jogo. Um jogo que, para preocupar. A escolha pelo João Vitor como titular num jogo desse tamanho, decisivo, num clássico, é discutível. Eu discordo do Felipe Luiz. Era melhor o Danilo, cansado. Era melhor o Cleiton, que tem mais experiência do que o João Vitor. Tá saindo, mas é profissional. O Pablo eu já acho que não. Não sei se o Pablo dá conta ainda de jogar em Série A do Brasil, não. Mas o Cleiton era um cara que poderia estar em campo ali. Acho que o Iago da base é mais pronto do que o João Vitor. Pelo menos em relação à cabeça. Parece um cara mais pronto. E é um bom zagueiro, um zagueiro de raça. Então, talvez a escolha por ele, principalmente porque ele já deu uma prévia do que poderia acontecer ontem no jogo contra o Sport. Que era um jogo menos expressivo, um jogo com um time mais fraco, que aí fez sentido até o Felipe Luiz colocá-lo, mas ele já não deu conta naquele jogo. Como é que ele ia dar conta contra o Fluminense? Então, é um caso aí que a gente espera que o Felipe Luiz aprenda, e acho que é o momento de preservar o garoto agora, já que não fez contra o Fluminense. E preservar não é não colocar para jogar nunca, não. É colocar para jogar em momentos menos decisivos, mais tranquilos, em partidas que não são tão primordiais aí para a temporada.
E agora não deve ter jogo assim mais pro fim do ano. Então é preservar, botar ele para jogar no Carioca, fazer ele ganhar bagagem aos poucos, porque não colocar nunca para jogar e só colocar na fogueira, isso é o contrário de preservar. Se ele joga um pouquinho, vai tendo minutagem em jogos mais tranquilos, aí sim o cara vai pegando bagagem. E ele é um bom jogador. Torcida também vaiar no meio do jogo é brincadeira, é jogar contra o time. Pagar ingresso para prejudicar o time, porque aí o jogador divide a atenção no campo com ter que ficar pedindo para aplaudir, para parar de vaiar. O próprio jogador lá que já fez a besteira lá, a M, ouvindo vai, aí a tendência é ele cair ainda mais, ficar mais nervoso. Eu sei, o intuito da vaia é chamar a atenção do técnico para tirar o cara. Mas ele tá vendo ali a besteira que ele fez e tanto que tirou depois. Então, uma série de fatores aí fizeram o Flamengo ser um desastre nessa partida. Individualmente, de forma positiva, eu só tenho a destacar Everton Cebolinha, que entrou bem, Léo Pereira, que jogou sozinho na zaga, e só. Jorginho entrou bem, também organizou o time, deu uma estabilizada, e só. Não tem mais o que falar. Vamos começar agora com as pancadas. Quem jogou pessimamente mal, muito abaixo do razoável, Rossi, para começar. Tem crédito, tem muito crédito, mas no lance teve uma parcela ali de culpa do João Vitor que recuou de forma bizarra para ele? Tem. Mas deixa a bosta da bola sair. Não acha que vai ficar dando embaixadinha ali e vai resolver o jogo, porque não vai. Vai ser sempre o goleiro classudo. Ele tem uma noção acima da média dos goleiros com a bola nos pés. Isso não quer dizer que ele é craque com os pés. Tá longe disso. Entregou a bola no pé do cara do Fluminense lá do Serna, tomou o gol. Erro crasso, assim, um erro absurdo do Rossi, que, para nossa sorte, aconteceu em um momento que não é crucial, é um momento muito importante, mas não é crucial porque não fez com que o Palmeiras passasse, não era uma decisão de campeonato, como aconteceu já com o Hugo Souza, de entregar uma bola para o São Paulo uma vez, mas não foi o caso do Rossi, ou seja, isso dá uma margem para ele aprender e não repetir. Quando ele se perceber nesse tipo de situação, que ele deu um bicão, deixa a bola sair, faz qualquer coisa menos a merda que ele fez ontem. Laterais, Ayrton e Emerson Royal. Meu Deus do céu, que nível de técnica absurdamente ruim. Emerson Royal, que eu já defendi muitas vezes aqui no canal. Vamos ter paciência, o cara já passou por grandes times, tem a tendência de melhorar aos poucos, consistência defensiva, ele consegue pegar a técnica conforme vai pegando mais ritmo de jogo, mas, meu Deus, ele tá piorando a cada jogo. Piorando a cada jogo. Ayrton Lucas, que acha que é o ambidestro melhor do mundo. Toda a bola que vai lá para a esquerda, ele puxa para o meio e tenta fazer um cruzamento de bosta com a direita, que a bola não sobe 20 centímetros. E quando sobe, vai na cabeça de algum defensor. Não vai na linha de fundo cruzar de esquerda, em hipótese nenhuma, tenta aquele cruzamento que nunca dá em nada de direita, ou então tenta um chute fraquíssimo, que deu certo contra o Sport porque desviou, com a bola no pé. Cada vez parece que ele está perdendo a técnica, a habilidade. A única coisa que ele é muito útil e tem feito, tem ajudado, tem salvado o Flamengo, inclusive salvou ontem em uns contra-ataques, que é a recomposição com a velocidade. Técnica de marcação ele não tem muita, mas pelo menos com a bola lançada ele consegue recuperar e chega na frente dos atacantes. É o único ponto bom dele, ultimamente. E, inclusive, tem aumentado aí a pressão ainda mais para o Vinha ser considerado aí esse segundo lateral. Claro que ontem o Vinha estava voltando de seleção, mas o Vinha já está pedindo passagem. Ele tem que ser o lateral reserva do Flamengo, inclusive brigando com o Alexandro. Matias Vinha, para mim, é milhões de vezes mais jogador do que o Ayrton Lucas. Mais uma vez eu peço nos comentários aqui a opinião de vocês sobre isso. E opinião também, que eu vou reforçar logo mais no vídeo, sobre a necessidade de contratação de mais um lateral direito para o ano que vem.
e possivelmente até a negociação de Emerson Royal, porque claramente ele não se adaptou no Flamengo. Já, sim, acho que já. Porque o Varela já não é mais nenhum garoto, o Flamengo precisa trazer um lateral titular para a direita. E aí ver o que acha aí de possibilidade para o Emerson Royal. Comenta aí se você concorda comigo. Além disso, Saul, péssimo. Esse foi o retrato do salto alto do Flamengo ontem. Parecia que estava desfilando em campo no mau sentido. Achando que o jogo estava ganho. Não entendi. O senhor Saul, que começou muito bem no Flamengo, parece que está acomodado agora. Não jogou nada. Nada. Errou praticamente tudo que fez ali no meio. Samuel Lino, arame liso, não chuta de jeito nenhum. Se ele não tiver 1 quilômetro aberto na frente dele, com gol aberto, ele não chuta. Ele vai pentear a bola, ele vai tocar para trás, ele vai dar toquinho ali que não é decisivo para gols. Péssimo também. Tem muito potencial, joga bem, sabe jogar, mas está muito mal no Flamengo. João Vitor, tem também que falar dele. Não adianta, porque o Felipe Luiz botou para jogar num jogo difícil, mas tem muito garoto que entra em jogo difícil aí e arrebenta. Extremamente nervoso. Felipe já deveria ter percebido isso contra o Sport, não percebeu. Colocado outro no Fla-Flu. Tem que ser mantido no elenco, ganhando bagagem e entrar em jogos mais tranquilos, conforme a gente falou agora há pouco. Como eu falei, repito, o Iago me parece mais pronto do que ele para jogos de profissional. Cabeça, parece ter mais personalidade. E é isso. Bruno Henrique não foi bem. Sofreu um pênalti escandaloso do Thiago Silva que não foi marcado. Porém, na minha opinião, isso não mudaria o jogo. Se o Flamengo tem aquele pênalti, faz o gol, o Fluminense ia continuar em cima e ia fazer mais gol. Não acho que mudaria a história do jogo naquilo ali. Mas o Bruno Henrique sofreu um pênalti escandaloso do Thiago Silva. Depois disso, não por causa do pênalti, mas o Bruno Henrique saiu sentindo a coxa, sentindo dores. E aí começa uma nova preocupação, porque o Bruno Henrique vai passar por exames agora. E aí, se for constatada a lesão, se for pelo menos grau 2, a chance dele não estar na final da Libertadores passa a existir. A gente vai aguardar o resultado aí desse exame de imagem, que normalmente é feito no dia seguinte, para entender aí qual é a realidade dessa lesão aí do Bruno Henrique. Falas depois do jogo, Rossi lamenta os pontos desperdiçados, assume erro no gol do Fluminense, ninguém gosta de perder, sabíamos que tínhamos boa oportunidade para aumentar a vantagem, eu assumo meu erro no segundo gol. Fora da próxima rodada, Saul e Pulgar receberam o terceiro amarelo, cumprem suspensão automática e não enfrentam o Bragantino no sábado. Pulgar foi neutro, assim, não achei nem que ele foi mal, nem muito bem. Já o Saul, se for para jogar o que ele jogou contra o Fluminense, é até reforço, ele tá fora. Joga que seja até Everton Araújo e Jorginho. E olha, eu falando Everton Araújo começar jogando, é o nível que a gente chegou. Enfim. Danilo comentou sobre as experiências vividas como zagueiro e sai em defesa de João Vitor. Esse é o tipo de situação que só o João Vitor pode passar, só ele pode sair disso para melhor, com trabalho, dedicação e empenho, e é isso. A questão é que tem que ter o mental dele trabalhado aí, de dar a volta por cima, e tem que ter também o bom senso do Felipe Luiz em saber os momentos melhores aí para colocar o garoto para jogar. Jorginho também falou sobre o João Vitor, mandou um recado para ele após a atuação no Fla-Flu. Faz parte do futebol, todo jogador já foi vaiado, o importante é que ele saiba que a gente está com ele, é ficar tranquilo, continuar trabalhando e aprender com os erros. Falou o basicão aí também. Felipe Luiz falou abertamente sobre a postura dele à beira do gramado, e aí começa uma discussão que é se o Felipe Luiz não deveria ter mais vibração. Ele que é muito inspirado em Jorge Jesus em muitas coisas, mas nisso ele não chega nem perto. O Flamengo, do jeito que estava jogando aquele primeiro tempo contra o Fluminense, contra o Sport também, se é o velhinho ali na beira do campo, ele já estava se descabelando, se descacetando todo ali na beira do campo, dando esporro, ameaçando entrar, até bater no jogador. Ele estava ameaçando já, meu amigo. Aí o Felipe Luiz fica com a mãozinha no queixo, fazendo assim, aí chama um, fala aqui. Sempre muito contido. Ah, mas isso aí não ganha jogo, não é isso que vai definir a partida e tudo mais. Olha, tem influência sim,
principalmente em relação à animosidade. O jogador muitas vezes precisa daquele estalo, daquela noção de urgência, e isso muitas vezes faz ele perceber quando ele vê o técnico ali ameaçando entrar e dar uma porrada nele, de tanta raiva que ele tá. Então, eu acho sim que falta um pouco de vibração do Felipe Luiz à beira do campo. É estilo dele, não adianta a gente querer mudar, não acho que ele vai fazer nada de diferente em relação a isso, mas que eu sinto que isso faz diferença no campo, eu sinto. Comparando justamente com o Jorge Jesus, não tem como comparar com outra pessoa. Comenta aí se você concorda comigo também. E aí ele falou o seguinte, quando foi questionado: se gritar fora de campo ganhasse jogo, o Ancelotti não seria treinador mais vitorioso da história da Champions League. Cada um tem uma forma de ser. Eu tenho a minha. O dia que acharem que tenho que fazer um show pra torcida, não sou a pessoa indicada. Se isso incomoda, tem que trazer outro. Aí, palavras fortes, mas mais do mesmo, né? Ele com as convicções dele, como eu falei, não acho que ele vai mudar por conta disso. Felipe Luiz aponta motivo de queda tática em jogo do Flamengo e Fluminense. Felipe Luiz questionado sobre a queda de rendimento do Flamengo. Isso porque os 2 gols do Fluminense pela 34ª rodada do Brasileirão vieram de erros. Assim, o treinador rubro-negro atribuiu o resultado a falhas técnicas. Tem de tudo. O time taticamente no campo, eu vejo quase sempre muito bem posicionado. As vantagens estão aí. Muitas vezes não são aproveitadas por inúmeras razões, afirmou Felipe Luiz em coletiva de imprensa. Mas perdemos contra o Fluminense hoje, vencemos contra o Sport, contra o São Paulo estávamos vencendo até a expulsão. Vejo a equipe criando. Claro que há ajustes a serem feitos. Eu faço análise, mas vejo erros técnicos que levam o time a não aproveitar a superioridade que estamos gerando. Aí, mais uma vez, Felipe Luiz dando aí sua coletiva. Discordo de muita coisa, mas também não dá para achar que é o fim do mundo. O Flamengo precisa melhorar léguas, quilômetros aí para voltar a dar esperança que a gente pode vencer esse Brasileiro, a Libertadores, mesmo a gente se mantendo na liderança e já estando na final da Libertadores. Pra você ver que baque foi esse aí, esse Fla-Flu. Arbitragem. Como eu já disse, pênalti escandaloso do Thiago Silva em cima do Bruno Henrique. Um bico na perna. Que tudo que eu elogiei o árbitro da partida de ontem, o Davi Lacerda, foi ridículo. Primeiro, o VAR não ter nem chamado pra olhar aquilo ali. E ele que tava na jogada de frente ali, senti que não foi, depois de um bico daquele do Thiago Silva na perna do Bruno Henrique, foi bizonho aquilo ali. Não acho que mudaria o jogo, repito, acho que seria vitória do Fluminense de qualquer jeito. O Flamengo continuasse jogando daquele jeito, ia sair gol, o Fluminense ia vir pra cima e ia fazer mais gol, porque o Flamengo tava muito mal. E teve também no jogo do Palmeiras o lance do Alan fazendo uma falta igual a que o Plata fez, que era de expulsão, e não tomando o vermelho. Então tem esses 2 pontos aí que não acho que influenciariam nem num jogo nem no outro. O Palmeiras empatou com vitória em casa, resultado péssimo para eles também, mas que no decorrer da noite acabou se transformando num placar até que fez com que eles diminuíssem a vantagem para o Flamengo. Agora o Flamengo mantém os 71 pontos e o Palmeiras foi a 69. E o Cruzeiro venceu e está chegando perto. O Cruzeiro agora está a 4 pontos do Flamengo, 2 do Palmeiras. E agora, se tem alguma coisa de útil, de bom, de positivo para pegar essa fala do Felipe Luiz, é quando ele fala sobre a lesão do Pedro. Tem muita gente indo na corrente de: olha, não é caso 100% perdido não. Não vamos perder 100% as esperanças de Pedro na final da Libertadores. E o Felipe Luiz falou o seguinte: é difícil, tanto pelo braço quanto por essa lesão muscular, mas até a véspera vou acreditar que ele possa estar com a gente. Falou isso. Tem falas aí muito expressivas, tem fala do Mauro César falando que em condições normais ali, de temperatura e pressão, CNTP, o jogador com uma lesão que o Pedro tá na coxa não entraria de jeito nenhum. Porém, ele tendo minimamente condições de correr, de jogar, mesmo que com riscos ali pós-jogo, acho que ele vai pro jogo. Nem que seja para entrar ali no segundo tempo. Vão fazer primeiro aquele tratamento para ele ficar sem dor, vão acelerar ao máximo e fazer aqueles processos
para que a pessoa fique apta para um jogo. Não sei se existe exatamente o que tem para aquelas lesões de articulação, lesões ósseas, né, que tem as infiltrações. Não sei se existe algo paliativo nesse mesmo tipo para lesão muscular também. Mas o fato é que qualquer método que dê o mínimo de condição para ele ir para o jogo, mesmo que isso estenda um pouco mais o tempo final de recuperação, vai ser feito, e é por isso que existe sim esperança de Pedro na final da Libertadores. Eu só vou desistir na hora que tiver lá a lista dos relacionados sem ele. Antes disso, eu não desisto, eu confio que Pedro pode sim integrar esse elenco do Flamengo, talvez não como titular, mas que ele vai para o jogo sim, e se for, já sabe que esse tipo de história acontece muito com o Flamengo. O cara que se machucou, em cima da hora, entrou e decide o jogo. Então, eu não desisti e eu acredito que você, rubro-negro, também não tenha desistido. Comenta aí. E agora, vamos falar do mercado da bola, porque tem uma novidade vinda lá da Argentina. Lembra que a gente falou lá que tinha o scout indo pra Argentina ver o jogo do Boca? Imprensa argentina divulgando quem é esse jogador. Mas antes, tem o meu parceiro novo aqui no canal, que é o FIFA Friends Plus, que é nada mais nada menos do que o FIFA 16, para mim o melhor FIFA da história, modificado para você poder jogar com todos os times do Brasil, Série A, B, C, D, todos os times com estádio perfeito. Tem até uma modificação para o gráfico dele ficar mais legal, a jogabilidade é a melhor possível e você pode ver os detalhes num canal que eu acabei de criar, que é o Lucão Joga. Lá eu tô jogando esse patch e você pode ter mais detalhes por lá, e também se você for aqui nesse QR Code ou no link da descrição para ter mais detalhes dessa maravilha. Se você gosta de games ou se o seu filho, o seu neto gostam, mostra para eles e eles vão ver se não é a melhor forma de jogar futebol nos dias de hoje, beleza? Então beleza, vamos de mercado da bola agora, porque saiu lá na imprensa argentina, notícia vinda de lá, que a viagem do chefe de scout do Flamengo, o Andrei, sei lá o que lá, o ucraniano, foi ver o Boca para observar Ezequiel Zeballos. Ponta direita, segundo atacante, já fez ali, não faz muito bem de centroavante, que ele é mais ágil, mais habilidoso. De 23 anos, 1,75 m, com passagens pela seleção de base argentino. Rápido, habilidoso, porém, eu não vejo ele como uma das posições principais aí, mais carente, como uma das prioridades pro elenco, tá? Agora, está sendo observado, saiu essa notícia lá na Argentina, e isso pode significar uma outra coisa. Se o Flamengo está buscando ponta direita, pode ser um grande indício aí de que o Flamengo pode estar buscando um destino para Gonçalo Plata. Então pode ser que Plata esteja com alguma possibilidade de saída, como a gente já trouxe. Plata tem times interessados na Turquia, na Alemanha, o Cruzeiro já demonstrou interesse nele aqui no Brasil. Então acende esse sinal de alerta aí de que Plata pode estar de saída do Flamengo, porque esse jogador argentino, o Ezequiel Zeballos, do Boca, é exatamente um cara que faz essas posições aí que o Plata faz. Vamos acompanhar. Qualquer novidade que eu tenha sobre esse assunto e sobre qualquer possibilidade nesse sentido, eu trago aqui para vocês. E também peço que vocês comentem tudo em relação as posições carentes do Flamengo. Emerson Royal é um cara já que não dá mais, tem que ser vendido, o Flamengo precisa ir atrás de outro lateral direito? Já comenta aí. Zaga, Flamengo tem Iago, tem o João Vitor, mas vai perder o Cleiton. Você, assim como a diretoria do Flamengo, considera que tem que chegar um zagueiro? Se sim, comenta aí também, pra gente discutir, porque a janela está se aproximando e a gente tem que levantar cada vez mais esses assuntos. Lembrando, mais uma vez, que aqui durante o vídeo tá passando cards aí de vários produtos selecionados por mim. Tem camisa do Flamengo, tem copo, tem kit churrasco, tem um monte de coisa que eu vou colocando aqui para você comprar através do Mercado Livre e me dar uma grande moral no canal.
Então, você entrando pelo meu link, mesmo que você não compre exatamente o produto que você clicou, mas se você estiver querendo qualquer coisa no Mercado Livre, sempre que você puder, vem no meu vídeo, clica em algum dos produtos e aí dentro do Mercado Livre você escolhe. Busca lá o que você quiser, porque isso me dá uma moralzinha aqui no canal. Então, conto com o apoio de vocês e além disso tem também os patrocinadores, tem o FIFA Friends, tem a Heróis que fez as camisas. Hoje não tô de Heróis, tô de Zico, porque eu preciso de fé no Zico pra Pedro jogar a final e pro Flamengo se acertar no futebol de novo. Eu acredito nos 2 títulos ainda, mas muita coisa tem que mudar e eu quero ver nos comentários se vocês concordam comigo, beleza? Por hoje era isso. E fala galera da nação rubro-negra, nação maior e mais amada de todo o Brasil. Antes de encerrar o vídeo eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Além disso, tem o botão hypar que me ajuda muito a levantar o vídeo, a mandar o vídeo para cada vez mais gente. Você que tá aí no celular, lá na parte dos comentários, é só arrastar pro lado que vai aparecer a opção de hypar e você clicando lá me ajuda muito a crescer o canal e me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Me ajuda nisso aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima! Flamengo!